de hoje é uma espécie de trabalho de casa para um mês inteiro. Quando eu digo assim é um bocado estranho, mas claro que não são todos os dias a trabalhar, mas se for, melhor. São basicamente pequenas coisas que vamos fazer todas as semanas para ajudar a melhorar o nosso amor próprio. A primeira semana vai ser a semana da reflexão. Nessa semana vocês têm que perceber quais são as vossas crenças negativas e limitadoras. Ou seja, tudo o que vocês pensam sobre vocês mesmos que vos impede de dar um passo em frente. Pensamentos como não sou boa o suficiente, não faço nada de jeito, eu não mereço isso, eu não sou como tu. Pensamentos assim, a andar nesse género. O que é que vocês têm que fazer nessa semana? Vocês têm que identificar esses pensamentos, perceber como é que eles estão a afetar a vossa vida, em que área, como, pouco a pouco mudar a maneira de pensar. Claro que isso não vai acontecer de um dia para o outro, por isso é que eu digo que tem que ser tipo, vocês têm constantemente que repetir para vocês mesmos. Eu consigo fazer isto, eu tenho jeito. E muito importante ter atitudes que correspondam ao que vocês estão a dizer, não é? Não vale a pena dizer que sim, eu consigo fazer isso, mas depois não fazer nada para conseguir fazer aquilo. E isso está tudo aqui. Porque o cérebro depois vai deixar de pensar que não consigo e vai começar a pensar, não, eu sou capaz. Pode ajudar a fazer uma espécie de diário, um journal, em que respondam a estas simples perguntas, só isto. Se vocês se lembrarem mais alguma coisa, melhor. Mas simplesmente estas perguntas. Que pensamentos negativos eu tenho em relação a mim mesma? Como é que esses pensamentos me limitam? Se eu não pensasse assim, o que é que seria melhor e diferente na minha vida? Como é que esse pensamento negativo vai afetar o meu futuro? Como é que eu me sentiria se eu não pensasse assim? E depois, pouco a pouco, mudando esses pensamentos negativos para pensamentos mais positivos. A segunda semana é a semana da gratidão. Aprender a estar grato pelas coisas que nós temos, pelas mínimas coisas que nós temos, é muito bom e é muito importante. Isso é uma coisa que muita gente negligencia, porque o ser humano nunca está satisfeito. Quer sempre um pouco mais. Quando estás grato pelas coisas que tens, tu és mais feliz. E se tu és mais feliz, tu consegues ter pensamentos mais positivos. O desafio desta semana é fazer uma lista de coisas que estás grato todos os dias, pelo menos 5 coisas por dia. Vou ser simpática, hein? 5 coisas. Se conseguirem no primeiro dia 5, no segundo 6, no terceiro 7, ir aumentando cada vez mais, melhor. Mas pelo menos 5 coisas por dia. E aqui, claro que não conta meter família, meter amigos, meter namorado, meter trabalho, meter casa, não. São coisas pequenas, são coisas que para outras pessoas até podem ser estúpidas, mas que se te tiram aquilo, já faz diferença. Eu, por exemplo, sou muito grata por ter colegas que percebem que eu não gosto de falar de manhã e me respeitam. Se eu tivesse que viver numa casa em que toda a gente acorda a dançar como se estivessem num musical, a fazer barulho, a dizer bom dia, eu dava em louca. Por isso é uma coisa que eu me sinto grata todos os dias, é ter colegas que respeitam isso. Claro que não vale repetir, tá? Portanto, todos os dias vais ter que encontrar coisinhas diferentes. Está bem? O objetivo aqui é treinar o cérebro para notar as coisas pequenas que te fazem feliz, coisas que te passam despercebidas, mas que são importantes. Depois, um objetivo a longo prazo, não é? Fazer isso sempre, não só nesta semana. Eu, por exemplo, tenho o meu jarro de coisas boas, em que todos os dias que acontece alguma coisa que me deixa muito feliz, eu escrevo e meto ali dentro e depois no final do ano, ou no início do próximo, eu vou abrir tudo e vou relembrar de momentos que foram tão pequenos, tão insignificantes, que eu esqueci completamente. Terceira semana é a semana da visão. Ou seja, ter uma visão do futuro, a curto e a longo prazo. Um objetivo, seja para o que for, ajuda, motiva. Eu, por exemplo, sempre me senti muito perdida a nível profissional. Mas agora eu estabeleci um objetivo grande, que é tirar um curso de counseling em relacionamento, sexualidade e autoajuda, se possível. E depois objetivos mais pequenos que vão me ajudar a chegar ao objetivo grande. Por exemplo, objetivos mais pequenos é falar mais sobre esses assuntos aqui no canal, fazer mais publicidade, falar sobre mais esses assuntos no Instagram, se bem que eu com redes sociais, mas pronto, é uma coisa que eu tenho na cabeça que tenho que fazer. E voltando ao nosso diário, ao nosso journal, algumas ideias que te podem ajudar. Por exemplo, criar uma bucket list e todos os anos tens que riscar pelo menos uma coisa dessa lista. Qual é que é o teu propósito de vida? Provavelmente vais-me responder, não sei, pois é uma coisa muito difícil de se descobrir o nosso propósito na vida. Portanto, pensa nas coisas que tu gostas, nas coisas que te excita e como é que tu podes pegar nessas coisas que te fazem feliz e ajudar os outros, ajudar no geral. Outra pergunta também que pode ajudar, se tu soubesses que não há margem de erro, que tu não vais falhar, no matter what, o que é que tu farias? O que é que te motiva a fazer alguma coisa quando não te apetece fazer nada?
e se não respondes nada, arranja alguma coisa que te motive. Coisa que poderia ajudar muito também é criar um vision board. Podem pesquisar no YouTube, podem pesquisar no Google o que é um vision board, mas eu quero fazer um. Quando eu fizer o meu, eu partilho com vocês e faço um vídeo sobre o assunto. Quarta e última semana, hábitos e objetivos. Criar hábitos é a melhor coisa que tu podes fazer para ti. E quando crias um hábito de fazer coisas boas por ti, a tua vida melhora. Todos os dias desta semana faz algo por ti. Algo que te faça feliz, algo que te faça bem, algo que te relaxe. Um banho de espuma, um copinho de vinho, um passeio na praia para ver o pôr do sol ou o nascer do sol, se fores maluca o suficiente para acordar a essa hora. Coisas que até nem são assim nada de especial. Criar hábitos assim, coisas pequenas, mas que, epá, quero fazer isto porque isto faz bem, eu preciso do meu me time. E voltando com o diário, responder às seguintes perguntas. Que hábitos tens que têm um impacto negativo na tua vida? Imagina que tu deixas esses hábitos. Como é que imaginas o teu futuro? Que hábitos positivos podes criar? E como serias futuramente com a criação desses hábitos? Que hábitos diários melhorariam a tua qualidade de vida? E falando dos objetivos, há quem diga que as resoluções de ano novo são uma palhaçada. Eu pessoalmente discordo. Eu gosto de fazer resoluções de ano novo porque eu penso, que eu meto na cabeça, este ano eu tenho que tratar disto. Mas uma coisa que eu faço mal é que eu não tenho um limite para estabelecer estes objetivos. E isso acaba por me, não digo desmotivar, mas acaba por me, sabe, me passa ao lado. Ok, tenho que fazer, está bem, já faço. Acaba por procrastinar um bocado. O ideal é fazer essas resoluções, não é? Esses objetivos que tu tens, mas colocar um prazo. Por exemplo, gostavas muito de aprender a cozinhar, de fazer uma aula de culinária super fixe. Ok, tens alguém muito especial que faz anos em abril. Até abril, tu tens que ir a essa aula de culinária porque nos anos dessa pessoa especial, tu queres cozinhar para ela, queres fazer aquilo. Tu estabeleces um prazo para cumprir um determinado objetivo, é mais fácil porque tu tens aquela motivação de que tu tens que fazer. É quase que é uma obrigação, mas não estás obrigada a nada, não é? Tu fazes o que queres, mas se é uma resolução, suponho que queres fazer. Pronto, isto tudo um mês. Não é assim tão difícil, não é? Requer tempo, claro, requer paciência, requer pensar e muita gente é capaz de sentir-se um bocado preguiçosa por isso, mas se vocês têm preguiça, aí já não sei se posso fazer alguma coisa por vocês, não é? Se resolverem fazer este desafio e fazer este pequeno trabalho de casa, digam-me e depois, claro, digam-me o resultado final. E lembrem-se que ninguém precisa de saber isso. Tudo o que vocês escrevem nesse diário é confidencial, vocês não têm que partilhar isso com ninguém. Portanto, podem escrever as coisas mais estúpidas que vos vierem à cabeça. Pronto, por hoje é tudo. Beijinhos e até para a semana.